Olá, boa noite. Mais uma quarta-feira, estamos aqui, capítulo 13, fazendo o fechamento dele, Jesus e Revolução. Então, para iniciar, como toda atividade que a gente deve fazer na nossa vida, desde a mais simples até a mais complexa, nós devemos sim elevar nosso pensamento ao Pai maior, que cuida de nós, e agradecer. E neste agradecimento também pedir. Então vamos lá, né, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinita bondade, que nos cobre de bênçãos, que Deus possa nos dar olhos de ver, ouvidos de ouvir, que nós possamos enxergar e sentir essas bênçãos que nos envolvem, e que possamos captar cada uma delas em benefício próprio, em benefício de nossa saúde, de nosso bem-estar, de nosso conhecimento. E que, para nos beneficiando, possamos auxiliar o próximo com muito amor, tal qual nos ensinou o nosso mestre, modelo e guia, que o Pai nos deu, Jesus, o Cristo desse planeta. Nós agradecemos a sua passagem por aqui, com tantos ensinamentos, nos mostrando o caminho que devemos seguir para chegar ao Pai. Com esse espírito de gratidão, nós pedimos a mentora Joana de Ângeles e a sua legião de espíritos que com ela trabalham, que estejam conosco, que possam nos auxiliar no entendimento das lições, na medida da nossa compreensão. E na medida que vamos compreendendo cada um desses conceitos, revivendo os ensinamentos de Jesus, que nós possamos aplicá-los em nossas vidas. Para aplicando, possamos nos revolucionar para melhor, nos transformar naquilo que Deus já nos vê. Anjos, arcanjos, seres de luz que vibram em harmonia com a lei maior de Deus e que caminham para a felicidade. Que assim seja, graças a Deus, espíritos de luz, que vocês um dia serão. Amém. Amém. Então vamos lá criar essa revolução para que nós possamos nos transformar nesses espíritos de luz. Tirar todas as cascas. Porque é isso, gente. O espírito de luz está aí. Alguém duvida? O espírito de luz está aí. A questão é, ele está escondido por um monte de casquinha. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Tirando as casquinhas. E vamos tirando. Cada dia cai uma, né, gente? Cada dia a vida nos apresenta um ensinamento, uma experiência, que a gente vai se burilando. E assim vamos caminhando, cada um na sua velocidade. E aí, vamos lá, pensando nisso, olha só como eu já adiantei. Eu vou projetar a frase para vocês, só a frase. Antes da gente fazer o nosso Vale a Pena Ver de Novo, eu vou apresentar a frase, ver se vocês conhecem, comentar com vocês, tá? Olha aí, estão vendo essa frase? É uma frase Mahatma Gandhi. Eu tenho duas possibilidades de olhar, tá vendo? Como eu olho o mundo, eu posso encarar de uma forma. Então, Mahatma disse: seja a mudança que você quer ver no mundo. E eu gostaria que a gente refletisse sobre essa frase, o sentido dela e como ela vai nos ajudar a fazer a leitura dessa última parte aqui, que nós estamos caminhando, né, para o final desse capítulo 13º, Jesus e Revolução. Joana dividiu, na verdade, ela dividiu em mais partes. Eu aqui juntei pequenas partes, mas ela fez basicamente a seguinte divisão. Uma parte que fala da psicoterapia do Evangelho, então o Evangelho como uma psicoterapia, ou Jesus como um profundo psicólogo.
A segunda parte, que nós fizemos a semana passada, e vamos continuar nessa. Essa revolução íntima, que revolução é essa que Jesus veio trazer? Jesus não veio criar uma nova ordem política, não é isso? Jesus não propôs uma nova ordem política, ele disse, dai a César o que é de César. Ele não propôs uma nova ordem religiosa, porque ele não instituiu nenhuma religião, mas ele propôs um novo posicionamento para aqueles que o seguissem, que depois, ao longo dos séculos, foram chamados de cristãos. Então, aquele que se converte ao cristianismo é convidado por Jesus a fazer essa revolução íntima, a revolução de si mesmo. E por isso, a frase, né? Qual é a grande revolução? Não é mudar o mundo, mas ser no mundo aquilo que a gente quer. Ou seja, se eu quero um mundo de paz, me ajuda aí, Eduardo, o que eu tenho que fazer? Eu quero a paz mundial, o que eu tenho que fazer? Pegar em armas para lutar pela paz mundial? Disseminar a paz, né? Então, e como é que eu dissemino a paz? Olhando para essa frase do Mahatma. Sendo eu a paz, concorda? Tendo a paz em mim. Quando eu tenho a paz em mim, eu vou vibrar a paz. E vibrando a paz, eu contribuo com o quanto da paz no mundo. E posso influenciar a outros. Por isso que Mahatma diz isso. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Obrigada, Eduardo. Então... Bem-aventurados os pacíficos, né? Exatamente. Os pacificadores. Os pacificadores. E que quem herdará a terra, seu Márcio? Eu ainda não. Mas quem que Jesus disse que vai herdar a terra, seu Márcio? Os pacíficos, os mansos, né? Então é isso, os mansos. E aí, então é isso, essa segunda parte que a gente começou semana passada e vamos continuar ainda hoje, fala dessa revolução íntima, interior, né? Lutar com esses inimigos internos, é isso que é combater o mal. Combater o mal é combater o mal que está em nós. E por fim, é bem curtinho, eu tô com a esperança, não sei se vou conseguir, de fazer inclusive os conselhos da mentora e fechar o capítulo. Se não der, fica para a semana que vem, que é bem curtinho mesmo os conselhos dela. Então, o que ela diz, né, para nós, no que a gente já estudou, que Jesus foi um psicólogo e educador profundo. Por quê? Porque ele ia na causa dos nossos males, ou seja, o que ele atacava eram as nossas sombras psicológicas. Atacava e ataca, né? Porque se a gente quiser ficar frente a frente com Jesus hoje, nós podemos, porque nós temos o evangelho, os exemplos, as histórias. O que nós estamos fazendo aqui nesse estudo que não seja reviver o que Jesus ensinou, ressignificar aquilo que ele nos deixou. E isso mexe conosco, né? Essas sombras que ainda trazemos. Jesus, ele tinha uma estratégia, os diálogos que ele fazia com as pessoas que o procuravam eram super rápidos, então ele não ficava com meandros, né? Ele dizia o que tinha que ser dito e deixava a pessoa refletir sobre aquilo. Então, esses diálogos rápidos na busca pelo próprio conhecimento interno. Então, ele questionava para a pessoa já tinha a resposta, não precisava ele dizer. A psicoterapia de Jesus era o que? Era o amor. Então, ele amava as pessoas, ele nos ama. E isso faz toda a diferença, porque o amor é o que combate o mal, levar amor. E esse amor de Jesus é incondicional. E, por fim, o êxito, né, de qualquer empreendimento, é isso que ficou da nosso último encontro. Então, o sucesso de qualquer empreendimento depende de quê? De quem realiza. Então, Jesus fará por nós? Não, o que ele pode nos fazer é indicar o caminho, que é essa imagem que eu escolhi aí, né, para esse capítulo, Jesus e Revolução. Jesus nos aponta o que não está bem em nós. Mas cabe a nós continuar no nosso marasmo de sempre
na nossa zona de conforto, ou a gente interiorizar os ensinamentos do Evangelho e se revolucionar, ou seja, mudar. E nessa mudança a gente vai se encontrando conosco mesmos. Era isso, gente. Acho que deu, né, para fazer um vale a pena ver de novo aí. Então, continuando na leitura, né, com Joana, o que ela vai nos dizer? Aí, antes dela nos dizer, eu quero que vocês reparem na imagem. Eu vou parar porque alguém está pedindo para entrar. Só um minutinho, gente, que eu não consigo ver vocês e a apresentação ao mesmo tempo. Oi, Ronaldo, seja muito bem-vindo. Então, eu queria que vocês olhassem essa imagem. O que a gente vê? Pode ver que eu tentei não dar destaque para Jesus. A gente vê no cantinho aqui Jesus, alguém o agradecendo, né? E os outros aqui que também foram curados, esses são os 10 leprosos, tá? O que os outros estão fazendo? Eu vou pedir ajuda para você, Eduardo. O que é que eles estão fazendo, os outros? Eu acho que eles estão em comemorar, né? Tudo menos agradecer a Jesus. Eles estão seguindo a liberdade que eles tiveram ali, né? Receberam uma graça e estão indo embora, feliz e contente. Só um dos 10 que voltou para agradecer Jesus, né? E agora eu vou ler. Então, eu queria que vocês reparassem nessa imagem para ver o que isso tem a ver com a leitura que Joana vai nos brindar aqui, ó. Ela diz: é certo que, beneficiados, quase todos que lhe receberam a claridade libertadora foram adiante, a sós, por eleição pessoal. Então, tá vendo? Num caso de cura, num aconselhamento que Jesus fazia e ainda nos faz, porque quando nós fazemos uma leitura do Evangelho, aquilo nos traz paz, nos traz uma diretriz. Quando nós estamos com um problema, não sabemos o que fazer, a gente medita, ora, é Jesus nos ajudando, né? Então, assim, ele fez e faz também, ainda. Mas o que acontece? Ele pode nos aconselhar, ele pode nos dar a primeira força, o primeiro empurrãozinho, mas o resto, quem tem que fazer? É isso que ela está dizendo, ó, a sós. Ou seja, depois somos nós conosco mesmo. Então, nós já conhecemos Jesus. Acredito que nós já ouvimos falar dele, nós já tivemos contato com o Evangelho. O que nos falta agora? Eu nunca canso de repetir os 4 passos que a Alcione, lá no livro Renúncia, ela nos apresenta, que são 4 passos, 4 fases do Evangelho na nossa vida, né, do verdadeiro cristão. O primeiro é conhecer. Eu acho que isso a gente já conhece. O segundo é entender, ou seja, compreender aquilo que está sendo nos apresentado. Isso eu acho que nós estamos no caminho, estamos fazendo. Tudo compreendemos? Não, mas nós estamos buscando a compreensão quando nos colocamos nessa situação aqui que estamos de aprendizes. O primeiro passo, conhecer. Segundo passo, entender. Terceiro passo, praticar. Então, quando eu pratico, é igual o aluno lá na escola, né? A professora ensinou, o professor ensinou um determinado assunto e ele vai passar o quê? Uns exercícios para ver se ele entendeu. Isso é praticar. Então, é isso, alguns de nós, né, na Terra, praticamos. Mas, num planeta realmente feliz, nós estaremos quando nós conseguirmos vivenciar, viver o Evangelho. Porque aí não precisamos mais do livro, nem da leitura, nós teremos o Evangelho vivo, porque o Evangelho vai poder ser lido nas nossas ações. Então, conhecer, entender, praticar e viver o Evangelho. Então, essa escolha do cristão é uma eleição pessoal. Eu faço quando, como e no ritmo que eu der conta de fazer. É isso que ela está dizendo. Aí, ó, muitos, se não quase a totalidade, foram ingratos. Por isso a imagem, olha só, de 10, quantos são gratos? Um só. Então, dá quanto? 10%, né?
certo? 10% aqui, né, dentro dessa amostra dos leprosos, que foram gratos. Então, quase a totalidade são ingratos. Eles foram, nós somos, quanto que nós recebemos de Deus, de Jesus, e muitas vezes não nos damos conta do que estamos recebendo, ou seja, somos ingratos. Outros tantos recaíram nas redes em que se, aí palavras novas para o nosso vocabulário, amolentaram. Amolentar é tornar mole, meio molenga, né? Então, o que diz lá no dicionário do amolentar? É fazer perder ou perder a força, o vigor, o ânimo, enfraquece-se. Então, quantos que foram, se empolgaram com Jesus, acharam muito bonito aquilo que ele estava fazendo, mas depois perderam o ânimo, desanimaram, né? Se a gente pudesse falar aqui, ó, uma palavra que a gente usa mais frequentemente, muitos se desanimaram depois. Aí Jesus foi crucificado, eles se desanimaram. Por quê? Isso aqui lá na parábola da semente, né, do semeador, Jesus fala que isso ia acontecer, né? Tinha semente, aí alguns não aceitaram, que caiu na estrada, mas teve alguns que caíram nos espinheiros, que até brotou um pouquinho, mas depois, nos espinheiros não, perdão, que nasceu nas pedras, né, que até brotou um pouquinho, mas no primeiro sol, ou seja, na primeira dificuldade, você perde o ânimo, e aí secou a semente, né. Então, uns foram ingratos, ou seja, a semente que caiu no chão duro, né? Jesus plantou, mas naquele coração ainda não estava preparado para receber a semente, foi ingrato. Outros se desanimaram, ou seja, a semente na pedra, né? Então se amolentaram na indolência. Então aqui ela usa essas duas palavras para dizer quase a mesma coisa, porque olha o que é indolência. É a condição da pessoa sem ânimo, nem força física, preguiça, morosidade, ou seja, tá bom do jeito que tá ruim, mas tá bom, e vamos vivendo assim, as pessoas que preferem parar à beira do caminho. Então, outros tantos recaíram nisso, diversos, né, então, alguns desanimaram, diversos fizeram pior, o acusaram. Por isso que ele foi crucificado. Tiveram muitos lá no Gólgota que escolheram Barrabás. Muitos daqueles tinham sido agraciados pelos ensinos de Jesus, pelo magnetismo dele, e o acusaram. Mas por que eles acusaram? Nós vamos aqui julgá-los? Não, olha só o que o Jonas está dizendo. Inconscientes e inadvertidos. Então, eles ainda estavam lá no tempo da inconsciência, momentos de ignorância, mas que a própria vida vai se encarregar de despertar neles e um dia eles responderão por eles, nós, né, responderão por essas ações. Todos, olha só que ela vai concluir, então tá. Então, tiver aqueles gratos, aqueles que se empolgaram no começo, depois desanimaram, aqueles que já partiram para a acusação de Jesus, mas, apesar de ter todos esses, todos, porém, sem exceção, não ficaram indenes, ou seja, indenes ao seu magnetismo, ou seja, eles foram atingidos pelo magnetismo de Jesus. Eles não ficaram isentos do seu magnetismo, eles sentiram, foram impactados à sua afabilidade e ao seu poder. Então, quem teve ou quem tem esse encontro com Jesus não pode sair do mesmo jeito, mesmo que ele faça coisas no momento propício, isso vai aflorar, porque Jesus o impactou. Bom, é isso, gente. Deixa eu voltar aqui para vocês. É isso. O que vocês acharam dessa parte aí, Joana? É isso? Se reconheceram nesses grupinhos aí, do ingrato, do desanimado e do que acusou Jesus? André, eu achei bem bacana. E eu acho muito bacana também, assim, a parte que fala sobre Jesus ser o maior psicoterapeuta e trabalhar com o amor, né? Porque
tudo se resume nisso. A gente vê, se a gente pode mensurar a grandiosidade do amor puro e verdadeiro, Jesus é o melhor parâmetro para a gente, né? E é bacana porque fala que mesmo esses que não despertaram, que não tiveram uma atitude ali logo, tendo contato com Jesus, mesmo assim eles não saíram sem ser influenciados, sem ter algo diferente na vida deles, né? E a gente que hoje não tem um contato direto com Jesus, como, né, quem estava naquele tempo teve, mas é interessante como a gente estudar um pouquinho que a gente conhece, um pouquinho que a gente estuda, que a gente compreende, já faz toda a diferença na nossa vida, né? Isso é inegável, porque mesmo que a gente não perceba, as nossas atitudes tendem a mudar com o tempo, consciente ou inconscientemente, por conta de um conhecimento que a gente adquire, por esse estudo, por exemplo, nos proporcionar uma proximidade maior com Jesus Cristo, porque até antes era muito fácil para mim me ver longe de Jesus, igual a gente vem sempre falando. Jesus como mestre, Jesus como um mártir, mas bem longe de ser um ser humano. Parecia que estava muito distante. E esse estudo mostra para a gente características tão possíveis que a gente pode desenvolver, mas aí cabe a gente ter esse esforço, ter esse querer, esse desejo sincero de despertar em nós tudo aquilo que Jesus deixou e que é possível. Então, quando fala desse trato que ele tinha com o próximo, é claro que a gente tem que se policiar, tem que se cuidar, porque às vezes a gente se envolve com o outro querendo ajudar e a gente tem que saber até onde a gente pode ir. A gente não está isento das tentações, do desequilíbrio, mas se a gente quiser exercitar o amor, oportunidade é que não falta, né? Todos os dias a gente tem muitas oportunidades e quando a gente se envolve com isso, a gente se desenvolve também, né? Então isso me aproxima muito, eu fico muito satisfeito por conseguir ter essa compreensão de que as palavras de Jesus são atemporais, os ensinamentos são para cada um de nós, independente de se foi há 2000 anos atrás, se é agora, pelo futuro que virá, e isso é muito atual, né? Muito verdade isso. Atemporal, é isso mesmo. A gente não tem que pensar que ele está falando para eles, ele está falando para nós. E eu gosto muito de pensar, tem muitas situações que eu converso com Jesus. Eu sinto ele perto. Aí, talvez é óbvio que não seja Jesus, mas algum emissário dele, mas eu gosto de pensar que é Jesus. Então, tem hora que eu converso, eu falo com ele, assim, ai, Jesus, você tá vendo, né, o que eu tô passando? Sabe? E aí, flui bem. Antes eu era muito distante, algum tempo atrás. Mas agora eu consigo, sabe, ter essa intimidade com ele. E eu acho que isso me faz muito bem, porque tem hora que eu levo altos papos com ele, sabe? E eu acho que é isso. Eu fiquei muito feliz, André, porque esse ano passado não pude participar, mas ontem eu assisti a gravação, porque eu gosto de estar atualizado, né? E aí eu peguei e fiz aquele exercício da semana passada, o que que Jesus me diria? E eu deitei isso na cama, pausei o vídeo, pus a mão na cabeça e falei assim, Jesus, o que tem para mim, né? E veio uma resposta tão boa, assim, eu acho que como a gente sabe, né? As respostas já estão em nós, e quando a gente invoca Jesus para nos ajudar, para nos esclarecer, a gente se permite perceber o que estava ali disponível já, né? Então, é impressionante porque eu sinto que toda vez que a gente tiver essa coragem de parar e perguntar o que Jesus nos diria, eu vi o que cada um falou no encontro passado, eu acho que cada momento que a gente parar e fizer essa pergunta, cada vez vai ser uma resposta diferente, talvez, porque a nossa compreensão vai mudando. Então, Jesus já tem ali o caminho, né? Já sabe, já conhece nosso íntimo. Cabe a gente ir despertando a consciência, querer perceber e escutar, né? Porque se ele não julga, se ele não vai nos ver como um coitadinho, acho que é só para a gente se fortalecer e acreditar no nosso potencial, né? As palavras dele sempre vão ser de incentivo, eu acredito. Até pelo compartilhamento que cada um falou, né? Sempre foi ali, ó, confia, vai, né? A minha, por exemplo, foi o seguinte, o seguinte, filho, toma tua cruz e segue-me. Age até onde não comprometas tua integridade. Cuida-te contra as ilusões. Não sei se deu para entender que eu falei muito rápido, mas assim, o meu problema é que às vezes eu me envolvo tanto com algumas situações, pensando que eu estou ajudando, e acabo me prejudicando.
Então eu tenho que ter esse limite, entendeu? Até onde eu posso ir, até onde eu não me comprometo, porque foi em nome do amor, foi em nome de Jesus. Não, eu tenho que cuidar da minha integridade, identificar o que que é para mim, o que que não é. Porque se eu afundar por desequilíbrio, tentando ajudar, o que importa no final é o resultado. Então eu, antes de querer fazer algo que eu acho que é correto, que é bem para os outros, eu tenho que cuidar de mim, porque no final eu tenho que chegar inteiro, né? E foi mais ou menos isso que eu entendi. Isso mesmo, nossa, muito legal, viu? Muito legal essa partilha e isso que Jesus te disse, né? É igual aquele negócio no avião, né, Eduardo, sabe? Eu acho que eu já falei aqui, que quando você vai no avião, o que a aeromoça fala? Que em caso de emergência, máscaras cairão. E onde que é para você pôr primeiro? Primeiro coloca você, depois auxilia uma pessoa do seu lado, crianças, né, idosos. É igual e eu afogamento. acho que é bem isso, né? É igual afogamento, né? Eu tenho que me salvar primeiro, porque se eu não me salvar, como que eu vou pensar em ajudar alguém, né? Não salva ninguém, né? Exatamente. Tem uma história, você falou em afogamento, é uma carta psicografada pelo Chico. Não sei se vocês já viram. De 3 irmãos que morreram afogados. Vocês já viram essa carta? Ainda não. Então, aí é assim, a história, né, que aconteceu. A família de São Paulo foi passar um final de... Isso na década de 70. Foi passar um final de semana porque lá em torno de São Paulo, o Fernando deve falar bem para nós, tem umas cidades, assim, que o pessoal compra chácaras, sabe? Tem umas cidades que o pessoal se pega no final de semana e vai. Tem uns que vão para a praia, né? Outros que não gostam de praia vão para algumas cidades e compra chácaras ou alguma coisa assim para ter. E eles tinham um amigo numa cidade assim que convidou eles para ir para uma chácara, que tinha uma piscina, né? E eles foram. E eram 3 filhos, tudo assim, escadinha, né? Mas eram meninos. Acho que tinha 11, outro 14, outro 15, bem próximos assim. E o que aconteceu? Nesse final de semana, um caiu na piscina, não sabia nadar, estava afogando, o outro irmão foi, entrou, não sabia nadar, o outro foi, entrou, não sabia nadar, morreu os 3. Conclusão da história. E a psicografia, e aí ficou a mãe em depressão, a mãe entrou em depressão, porque eram os 3 filhos, já pensou, né, gente, se perdeu um filho, eu fico pensando, se perdeu um filho, assim, já é difícil, imagina, de uma vez, assim, os 3, né? E aí teve problema lá com a mãe, o dono, que era um japonês, até eles chamavam ele de japonês, o dono do lugar lá se sentiu culpado por alguma... Não era, mas se sentiu, cometeu suicídio logo depois, enfim, foi uma tragédia só. E aí, depois de um tempo, vem a carta dos meninos, dizendo que aquela história de carta psicografada, né, que a gente sabe que tinha que ser assim mesmo, tá? Mas aí eles falam uma coisa que me chamou a atenção, que você falou de afogamento, eu lembrei, eles não sabiam como é que tinha acontecido, só acharam os meninos mortos, né, os corpos ali. Aí eles contam que foi assim, um caiu, estava se afogando. Aí, ao invés de eles, sei lá, buscarem alguém ou pegar alguma coisa, o outro, no desespero, pulou. E o terceiro pulou e nenhum sabia nadar e os 3 morreram. Eles contaram que foi por isso. Foi por incúria, né, deles. E às vezes a gente faz isso. A gente quer salvar o outro, mas a gente também não sabe nadar. Então, não adianta. Também, né? A gente tem essa responsabilidade de... Então, já que a gente sabe que está sujeito a cair na piscina, vão aprender a nadar, né? Aprender de alguma forma, estudando, aprender, né, a nadar, assim, aprender a lidar com as situações da vida. Uhum. Porque vão surgir, vai ter situação que vai precisar da gente, e por que não a gente ser o elo mais forte que vai puxar ali, buscar ajuda? Não sei nadar, mas eu sei onde buscar essa ajuda, por exemplo, né? Exatamente. A gente tem que saber isso. Eu acho que talvez, nesse momento, é isso que se quer de nós. Que a gente seja essa âncora não, essa tábua de salvação, não porque nós seremos salvadores, mas que a gente esteja forte para que no entorno a gente consiga confortar, ajudar, aconselhar aqueles que quiserem, né? Que também a gente não pode impor o que a gente pensa para o outro. E o estudo, eu acho que nos ajuda a fortalecer nesse sentido. Nós estamos fazendo aula de natação, acredito que sim. Eu não sei se Jesus sabia nadar, mas se ele atravessou o mar, né? Então,
Nossa! A gente pode contar com ele para poder salvar quem estiver disposto a receber, né? E saber quem pedir ajuda. Exatamente. Então, vamos ler mais um pouquinho. Então, olha que beleza. A gente falou do evangelho, aprendeu duas palavras novas. Vocês conheciam essa, gente? Indolência eu até conhecia. Não sei se eu já tinha buscado no dicionário, mas eu sabia mais ou menos. Mas o amolentar eu aprendi. Não sei vocês. Tá vendo? Estudar também é cultura. E aí, agora sim, que chegou no título do capítulo. Olha só que ela vai nos dizer que Jesus foi revolucionário por excelência, porque estabelecia a luta de dentro para fora, pregava a morte do homem velho e o nascimento do homem novo, usando aqui as palavras do apóstolo Paulo, né? Eu coloquei em verdinho aqui do lado, ó. Lá na carta, na epístola aos Efésios, Paulo diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Tá vendo? Então, a ideia do homem velho, que tem que morrer em nós para nascer o homem novo. A gente pode comparar isso à metamorfose da lagarta em borboleta, não é isso? Então, só dá para nascer a borboleta se a lagarta se empanturrar de folha, criar um casulo, se recolher e fazer essa transformação. E o que é uma transformação? Nada mais é que uma revolução. Então, essa revolução da lagarta se transformando em borboleta é essa luta interior que nós temos que fazer. A gente vai se empanturrar de evangelho. A lagarta come um monte de folha, né? Eu vi assim, gente, desculpa a comparação, mas a gente se empanturra de evangelho, ou seja, conhece o evangelho, para que quando a gente precisar se recolher no nosso casulo, a gente seja convidado a refletir o evangelho e fazer essa revolução interior para que nos transformemos nesse homem novo, ou na borboleta, que vai ser aquele que vive o evangelho. Depois vocês falam se vocês concordam ou não, mas eu pensei assim. Aí Joana vai dizer que Jesus oferecia a contribuição do primeiro passo. Então Jesus diz assim: eu dou o primeiro passo com você. Olha que beleza. Já imaginaram Jesus convidando para você quando a gente está com medo? Ai, não sei se vai dar certo. Aí Jesus vem e fala assim: eu vou com você no primeiro passo. Então é isso que ele fazia, né? Agora, os outros passos, os demais, pertenciam ao candidato que os devia dar. Então é nesse sentido que Jesus não é o Salvador, aquele Salvador que faz por nós. Mas a salvação dele vem. Eu dou o primeiro passo, eu te mostro o caminho e você vai seguir. Você vai se transformar. É essa salvação que Jesus propõe. E isso era uma revolução. A obra era geral, ou seja, quando ele veio aqui anunciar a boa nova, o evangelho era para todos. Ele disse que um dia seria um só rebanho, né? Um só pastor e um só rebanho. Mas, apesar da obra ser geral, para toda a terra, a transformação de toda a terra, a ação de cada um que lhe cabia realizar. Então, ou seja, apesar da obra ser geral, nós damos conta daquilo que fazemos, da ação de cada um, a lei de responsabilidade, não é verdade? Aí, falando nisso, eu trouxe aqui o meu cardequinho, porque trazendo isso para a codificação, olha só essa resposta à questão 871, se não tem a ver com essa responsabilidade que cada um de nós tem, que a responsabilidade é individual. Kardec pergunta: visto que Deus sabe tudo, sabe igualmente se um homem deve ou não sucumbir em uma prova. Por conseguinte, qual a necessidade dessa prova? Visto que ela não pode ensinar nada a Deus
que já não saiba sobre a vida desse homem. Então, o que Kardec está perguntando? Olha, Deus sabe tudo, ok? Ok, se a gente aceita isso como premissa, então ele sabe onde é que nós vamos tropeçar, onde que a gente vai falhar. É verdade? Bom, é verdade. Ah, então por que ele faz o homem passar por uma prova se ele já sabe que ele vai sucumbir? É isso que Kardec está perguntando. Kardec fez o seu papel de perguntador. Olha a resposta dos espíritos, gente. A prova não tem o objetivo de esclarecer a Deus sobre o mérito desse homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele quer, mas de deixar a este homem toda a responsabilidade de sua ação, visto que tem a liberdade de fazer ou não fazer, tendo o homem a escolha entre o bem e o mal. A prova tem por efeito colocá-lo em luta com a tentação do mal e deixar-lhe todo o mérito da resistência. Olha só que interessante isso, né? Então, ou seja, a prova é para que a gente entre em luta, para que a gente tenha condições de criar resistência e resistir ao mal. Às vezes a gente sucumbe, mas da próxima tentativa a gente estaria melhor. Ninguém aprende a nadar entrando numa piscina e sai nadando, não é verdade? Usando as nossas referências da piscina. E aí, lá na carta aos Efésios, né? Só para vocês poderem, né, ter um pouquinho mais de... Lá foi muito curtinho, eu trouxe de novo aqui um outro pedacinho que fala do homem velho, ó. Necessário que abandoneis vosso primeiro gênero de vida e vos despojeis do homem velho, que vai se corrompendo por paixões enganosas, para uma transformação espiritual, a revolução, para uma transformação espiritual de vossa mentalidade e revestir-vos da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e verdadeira santidade. Ele está falando aqui, se vocês forem parar para pensar, o homem velho é aquele homem que vai se corrompendo pelas paixões mais primitivas. Com essa transformação espiritual, ele falou em outras palavras, da mentalidade que vai se revestir de uma nova natureza. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ó, quando a gente conseguir modelar Jesus, criada segundo Deus em justiça e santidade. Aqui, ó, a gente modelar Jesus, porque Jesus foi nos dado por Deus como o exemplo, né, como o perfil da justiça e da santidade. É essa mira, é esse o objetivo de Jesus que nós temos que nos revestir para que a nossa mentalidade revista-se dessa nova natureza, que é Jesus. Bom, vou parar um pouquinho para ouvir vocês. É isso, gente. Muita informação? Conheciam essa epístola de Paulo aos Efésios sobre o homem velho, sobre a morte do homem velho? Que às vezes a gente não para, né, para estudar o Evangelho, a gente só fica naqueles trechinhos que a gente conhece, mas é legal. Paulo nos apresentou Jesus de uma maneira diferente. Então, as cartas, as epístolas de Paulo são muito importantes para a gente ter esse entendimento, que a gente precisa lembrar que o contato de Paulo com Jesus foi muito diferente dos outros apóstolos, né? Porque ele foi um apóstolo tardio, né? Ele não conheceu Jesus encarnado, ele teve um encontro com Jesus desencarnado. E aí ele foi conhecer Jesus, os seus ensinamentos, por sentir, mas também com os outros apóstolos, com Pedro, por exemplo. Eu achei interessante, eu já tinha ouvido falar sobre a morte do homem velho, né? E hoje fez muito mais sentido para mim entender um pouco mais. E quando a gente fala em homem velho, parece que assim, que esse homem velho vai morrer como um todo. Mas eu sinto que são vários traços do homem velho. Então, se a gente for observar muita coisa, a gente está deixando para trás. Mas ainda carregamos traços do homem velho, que são os nossos comportamentos, alguns sentimentos, algumas atitudes que a gente ainda tem, alguma forma de julgar, de fazer avaliação sobre as coisas. Então,
é igual você falou, a gente não vai entrar na piscina e sair nadando na primeira vez, né? A gente tem que, é gradativo, a gente tem que ir se conhecendo, se respeitando também, porque a gente sempre fala aqui que não precisa nos colocar no tribunal como réu, mas nem também cair como vítima, né? Mas aos poucos a gente vai percebendo, acho que cabe essa reflexão assim constantemente. Será que isso aqui condiz mais com o Jesus que eu estou modelando ou com o homem velho que eu quero me livrar? E não tem coisa melhor quando a gente quer adquirir um novo hábito, ou melhor, do que quando a gente quer se livrar de um defeito, do que colocar uma virtude no lugar, né? Então, se eu tenho o mau hábito de falar mal das pessoas, como eu posso substituir isso? Será que é vendo as qualidades que essa pessoa tem? Né, fazendo exame, será que eu tenho isso também? Então, toda vez que eu ver o mal no outro, eu vou procurar esse mesmo mal em mim. É uma forma, né, de eu substituir o homem velho pelo homem novo. Porque não tem como eu tirar, né, matar o homem velho e deixar de existir. Não. Algo novo tem que preencher. E esse novo cabe no nosso raciocínio, né? O que Jesus traria de novo pra gente? É igual a gente pensar assim, o que Jesus faria no meu lugar? É claro que a gente não está pronto para agir como Jesus em todas as circunstâncias, mas só de a gente refletir o que ele faria, ou pelo menos o que ele não faria, acho que é um norte bacana para a gente ir substituindo aos poucos. Não vai ser uma morte brusca, abrupta, vai ser ali uma transição, né? É a transformação mesmo que a gente precisa fazer e ter essa paciência com o nosso tempo também. Exatamente. Eduardo é igual a lagarta, né? Não é assim por um passe de mágica que a lagarta vira borboleta. Ela precisa fazer o casulo, ela fica lá um tempo, né? Para depois sair a borboleta. Tem transformação. Mais alguém, gente? Não? Continuemos. Aqui, gente, eu adorei essa imagem. Vocês me contam se vocês gostaram. Eu me coloquei aí, como um desses aí, ó. Jesus na frente e a gente atrás, tá vendo? Então, ao invés de pensar em Mateus, em Pedro, né? Em Judas, em Tiago, não. Vamos pensar aí, ó. Vamos começar aí, ó. Edna, seu Márcio, Eduardo, Fernando, Andréia, Maria Lúcia, Ronaldo, e por aí vai. Eu pulei alguém, gente? Nunca esqueci. Que tá aqui, deixa eu ver. Gustavo, a Márcia. Então, vocês já se imaginaram aí? Seguindo atrás de Jesus? É, Gustavo, você também? E aí, Jesus na frente e nós atrás, né? Então, ele pisava e ia fazendo o caminho. O que ele quer de nós? Que a gente vá atrás, né? Isso é modelar, ir atrás dele. Então, quando a gente escuta, é isso que o Eduardo está dizendo, né? Quando a gente fala assim, Jesus, o que eu faço? O que nós estamos falando? Olhando para ele, falando, ele faria por aqui, eu vou tentar por aqui, então. Sobre a maledicência, Eduardo, um exercício interessante que eu aprendi aí ao longo da vida é o seguinte: às vezes você quer trocar a maledicência, você não quer, você percebe que aquilo é ruim, aí você fala, então não vou falar. E o não falar vai muito contra a sua natureza, e você não consegue. Então o que você faz? Você troca. Eu vou falar. Né? Toda vez que eu quiser falar mal, eu vou falar bem. Que é isso que você falou de enxergar o bem no outro. Então você fala da pessoa. Vai, só que aí você troca. E é engraçado como isso vai ficando. Porque aí vem o primeiro pensamento que vem é se falar o mal, aquilo que você quer. Aí às vezes você até fala, tem hora que a gente não segura. Mas aí na sequência você fala mais. Tipo, fulano, vamos supor que eu vou falar do Eduardo. O Eduardo fala demais. Quer dizer, já fiz minha crítica. Aí quando vem a consciência, você fala assim, mas, nossa, ele fala tão bem. Mas, entendeu? Assim, você vê o defeito, porque ainda nós somos humanos. Talvez alguém consiga fazer a transição direta, eu não consegui. Mas eu já estou fazendo isso. A hora que eu me pego, que eu pensei que eu estou falando, eu faço mais, e aí vai para uma qualidade da pessoa. Enfim, tá dando certo comigo. É um esforço que vira um hábito depois, né? E de repente a gente se enxerga como uma nova atitude, né? Tem que exercitar mesmo. Né, Gustavo? Gustavo, nunca é fácil. Se fosse fácil, a gente precisava nem encarnar. A gente já nascia com asinha.
Mas tem hora que dá vontade de pular no pescoço. Então, mas quando Afogar na piscina, botar o pé assim, deixa eu te perguntar, né? Gustavo. Quando você tem vontade, você está fazendo? Você faz? Eu tento. Porque se você tem vontade e não faz, você já está um passo na frente. Eu tento, mas acho que a tentação tem hora que vai. Manda eu falar e eu falo, não posso falar, e não dou conta, eu vou lá e acabo descarregando. Entendi. Mas Entendeu? assim, você sente, uma pergunta assim, de cunho pessoal, que, vamos supor, há 2 anos atrás você explodia mais do que você explode hoje, ou o contrário, você explode mais agora do que há 2 anos atrás? Eu explodo, há 2 anos atrás eu explodia mais. Era mais rápido. Então, você já evoluiu, você já avançou, você concorda? Hoje, muitas vezes, eu penso assim, não vou comentar nada. Aí eu fico quieto. Aí passa um pouquinho, vai vendo aquele negócio, parece que vai dando um comichão. Eu pego e tenho que comentar. Aí eu não dou conta. Aí parece que sai igual uma metralhadora, eu descarrega. Sim. Mas tô tentando melhorar. Isso, vai tentar. Porque eu acho que é de nós, né? Errando, aprendendo, vendo assim, eu gosto do ensinamento que a Dita me deu, sabe? Olha que legal, a Maria Lúcia falou que às vezes ela fazia e não percebia. Então, só de estar percebendo já é melhor, né? Já tem, você criou consciência. E eu acho que é importante a gente acreditar que é capaz também de chegar nesse patamar, né? E quando a gente olha Jesus... eu não consegui. E quando a gente olha Jesus e vê que ele conseguiu, e não só Jesus, a gente pode trazer para mais próximo, aí quantos, né, conseguem fazer coisa que a gente admira e fala, meu Deus, um dia eu quero ser assim. E nós somos capazes. Se um faz, qualquer outro que faça, seguindo o mesmo modelo, aí entra modelar, é capaz de fazer também. Então Jesus fazia, não porque ele era um ser superior. Sim, ele era um ser superior, mas enquanto humano, ele conseguiu fazer. Né? A gente se modelando nele, a gente acredita e vai tentando. E logo a gente está conseguindo, né? Aos pouquinhos, mas consegue. Eu vou ler o que a Maria Lúcia falou aqui, ó, Gustavo. Antes você fazia e não percebia. Hoje você faz e se cobra. É assim? Olha lá. É isso que ela está perguntando. É assim, Gustavo? É bem isso mesmo. Então, aí não eu sei me cobro e ainda falo assim, pra que eu fui falar? Então, mas já não é um avanço? Não, sim, bastante. Já é um avanço. Então, sim, assim, acolhe isso e continua buscando a melhora. Foi o que você falou no comecinho do estudo de hoje, que com o estudo a gente vai melhorando e vai tentando melhorar. Não sei se foi você ou se foi só o Márcio que falou, que comentou isso, né? A gente estudar, ler, ficar por dentro da doutrina. Eu acho que isso ajuda mais. Isso. E a gente vai ganhando controlar os nossos impulsos, força. né? Exatamente. É isso aí, gente. Mas que hora tem a vontade de matar, dá. Isso, mas se te der vontade e você não matou ninguém, já tá bom. Verdade. Porque antigamente, lá no passado, dava vontade, a gente matava, né, Gustavo? Sim. Sim. Você dá vontade de pular do pescoço para só cair em cima, mas. Ou então pisar na cabeça para afogar, né? Como você contou o negócio da piscina, então dá vontade de pisar na cabeça e ficar segurando. Aí morre e desgrama. Mas um dia eu controlo mais, devagarzinho. Você não vai fazer isso e nós vamos estar aqui, ó, vibrando. Faça isso. Com certeza. Deixa o Fernando falar agora. Não, eu acho que essa última parte aqui resume bem isso, né, que a gente está falando, né? Um treinamento para que a gente possa, justamente quando acontecer essas situações, a gente não se irritar, né? E saber quem nós somos, onde a gente está, e então você acaba não ligando para aquela, não ligando para a situação. Você entende a situação, mas você sabe que aquela situação, naquele momento, por uma questão até evolutiva, tem que acontecer. Né? É muito interessante. Essa última parte eu grifei aqui, assim, coloquei observação, porque para mim faz muito sentido isso. Pois bem, isso aí.
gente. Essa eu não li, né? Não. Aí o que a gente leu foi qual? Foi esse finalzinho. É isso que você está falando, né, Fernando? Tá Não, vendo? essa que até que você É aquela colocou que estava. a figura, né, que a gente está indo atrás de Jesus. Ah, essa aqui. Acho que é a primeira, né? Primeiro verso. Isso. Aí falta ler essa daí. Tá, então vamos lá. Seguindo à frente, Jesus, né, aplainava a estrada. Os inimigos estavam no foro íntimo dos combatentes. Olha lá, onde é que está o mal, gente? Onde é que está o mal? Está dentro. Por isso que o reino dos céus também está dentro. Não está fora. Nem a paz, nem a guerra. Paz e guerra são estados de espírito, né? Nós podemos estar em paz no meio de uma guerra externa, vocês concordam? Um soldado pode estar no meio da guerra e ele está em paz. Jesus talvez estava no meio da guerra, mas em paz. Para mim, essa é a concepção que eu tenho de céu e inferno, principalmente com relação ao desencarne, né? Eu posso merecer o céu, mas estou me sentindo no inferno, então a consciência é que vai determinar, né? Tá tudo dentro de você, né? Então, os inimigos estavam no foro íntimo dos combatentes. Ele sabia também que o esforço era árduo. Olha lá, Gustavo, você não falou que não é fácil? Olha só o que está escrito. Não está dizendo que não é fácil, está dizendo assim, o esforço é árduo. E só a perseverança, o tempo e o trabalho levariam à vitória. Assim, Jesus não se irritava e nunca se impacientava. Ai, que lindo isso, né, gente? Adorei isso. Eu grifei aqui, viu, Fernando? Essa parte aqui, ó. Ó, o esforço é árduo, só a perseverança, o tempo e o trabalho levam à vitória. Tirei do passado e trouxe para o presente. Eu acho que se a gente pensar nisso, a nossa vida ganha outro colorido, outro significado. É uma grande revolução pensar dessa forma. O que vocês acham? Eu acho interessante essa parte, porque muitas vezes, sim, com conversa boba, você está conversando com uma pessoa, um grupo de amigos tal, e aí começa aquilo, né, de você dar a sua opinião, e quando vai ver o negócio vai esquentando, né, e aí você começa a perceber que é uma questão de orgulho ali, de você querer colocar a sua opinião, ela tem que fazer valer, né? E no caso de Jesus, ele não esquentava a cabeça, porque ele sabia que aquilo era uma questão de tempo, né? Assim, fala assim, é bem aquilo, né? Perdoai-vos, eles não sabem o que fazem, né? Então ele ficava bem, ele não se irritava. Então, por mais que a pessoa fale, não, veja bem, é porque é isso, é aquilo, ele, sabe? Eu vejo o Pernalonga, porque o Pernalonga para mim inspira muito, né? Quando o inimigo do Pernalonga fica bravo com ele e olha bem na cara dele comendo uma cenoura e fala, o que é, velhinho? Quer dizer, ele não se irritava, e essa serenidade irritava até a outra pessoa. Então eu vejo muito isso. Para mim essa parte final aqui para mim foi sensacional. Para mim também foi. Eu acho que essa frase vale o livro inteirinho. Se a gente entender essa frase, já valeu o livro. Concordo. Porque a gente, assim, tentar chegar nessa plenitude, não se irritar, né? Porque você fala assim, meu, para que eu vou discutir isso? Se sabe, a outra pessoa ela está numa outra condição, não vai adiantar brigar. Então você muitas vezes é ouvir, né? A gente falou até nas aulas passadas isso, né? O saber ouvir, né? Eu acho que você que falou um curso né, de oratória, escutatória. Né? Então é bem isso. Então você ouve, né? Que também da aula passada, ouve, processa, aí você fala, tá, deixa ele dar a opinião dele, né? Toca o barco lá na frente, talvez a chavinha mude e ele vai falar, agora faz sentido. E a Vai gente até lembrar, né, que você falou isso. Falou assim, fulano bem que falou.
O Fernando falou a verdade. Bem isso mesmo, viu, Fernando? A gente até se desgasta menos, né? Porque senão a gente entra naquela onda ali por falta de perseverança. Ou a gente desiste e deixa de trabalhar, ou a gente faz o contrário, né? Vai com o nosso orgulho, ao invés de semear a paz, está levando a discórdia, querendo colocar nossa opinião acima de tudo. Então, esse equilíbrio é muito válido. A modelo de Jesus Cristo, né? Que nunca se impacientava. Você necessita viver com outro. Sabe, essa era uma frase que o meu professor na academia usava muito para a gente, porque alunos novos chegavam e ele então dava o exemplo, ele falava assim, por que você vai esquentar a cabeça se de repente alguém te xingar, né? Você tem que parar e analisar, você é aquilo que eles estão falando, né? Então você, sabe, aquilo vem, a gente chama isso de irimi, quer dizer, vem a situação, você absorve e muda a direção dela sem fazer força, então você não se desgasta, né? Ou se desgasta o menos possível com aquilo, porque não é teu, não te pertence, né? Então ele falava assim, então é para isso que serve o treino, né? Então nós vamos treinar bastante para que quando isso acontecer, isso vire a sua segunda natureza, né? Saia naturalmente isso, não que você tenha que pensar em fazer. No começo tudo bem, né? É que nem dirigir, nós vamos olhar a marcha trocando e tudo mais. Depois você vai conversando, falando no iPhone, liga, muda o rádio, briga com a esposa, vai, né, o cachorro atrás latindo, e tudo ao mesmo tempo. Então, mas ele usava muito essa frase, ele falou assim, não se irrite, né, fique, porque se você perder o seu centro, aí você já perdeu aí você entrou na guerra, e o que a gente não quer é justamente estar na guerra, nesses conflitos, né, é estar do lado de fora, analisando, de uma maneira serena. Exatamente. A modelo de Jesus. Isso mesmo. E aí, gente, deixa eu ver aqui o que a Maria Lúcia está falando, porque senão não vai no vídeo, Maria Lúcia, peraí, que eu vou ler. Minha internet está muito lenta hoje, demora um ano para aqui. Maria Lúcia diz perseverança, significado, constância, firmeza de ânimo. Penso que isso é a maior dificuldade para mim também. Então, às vezes, assim, a gente se desanima, lembra da palavra nova? A gente amolenta, né? Amolentar é perder o ano. Mais fácil a gente amolentar do que perseverar. Mas o Evangelho nos convida, não diz que é fácil, diz que o caminho é árduo, mas que com perseverança nós conseguiremos. E aí é o exercício, Maria Lúcia, né? Que a gente tem que ir exercitando um pouquinho cada dia, até que quando a gente despertar, nossa, conseguir perseverar nesse objetivo. O que é importante aí, um pouquinho do aprendizado que a gente tem lá nos coaching da vida, né? É você ter o teu objetivo muito claro, porque quando você não tem o teu objetivo muito claro, é fácil você desanimar e dispersar. Agora, se você elencar um objetivo, então, por exemplo, né, vou dar um exemplo que acho que eu já falei até aqui outras vezes. Muitos anos, isso perde o foco, né, Maria Lúcia? Muitos anos eu elegi a paciência como meu foco. Então, assim, eu não ficava em muitas coisas, eu falava assim, agora eu vou trabalhar a paciência, e pedia paciência, e trabalhava a paciência, e tentava, e aí isso foi ajudando. Então, assim, às vezes a gente quer coisas muito amplas. Não adianta eu falar assim, nossa, agora meu foco é ser igual a Jesus. Gente, não vai dar certo. Você vai perder perseverança logo, logo. Por quê? Porque você desanima. Foi o que o Gustavo estava falando, né, Gustavo? Oh, mas eu não consigo, eu tenho vontade de matar, como é que eu faço, né? Aí você desanima. Então, assim, fica no teu foco. Olha, faz metas curtas. Metas curtas. O que eu preciso fazer? Então, por exemplo, no caso do Gustavo, uma dica aí, ó, paciência. Foca na paciência, 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 paciência. Você vai ver e quando você achar que você conseguiu trabalhar bem a paciência, você muda o teu objetivo, você muda a tua virtude. Então, acho que é isso, Maria Lúcia. Isso. E quando você pede, como é que lá na loja de Deus vende paciência, você sabe? Você já ouviu na historinha? Ele vai te dar situações para você ter a paciência. Isso.
que a pessoa chegou lá na loja de Deus e viu lá paciência, amor, caridade, felicidade, viu tudo lá. Aí falou assim, e eu posso escolher o que eu quiser? Aí o anjo falou, pode sim, o que você quiser. Aí ela saiu pegando, né? Não saiu pegando, não. Saiu pedindo. Então me dá um tanto aí de felicidade, um tanto de paciência, um tanto de... Não lembro mais as virtudes. Foi falando tudo que ela queria. Aí veio o anjo com um saquinho desse tamanho, assim, ó. Você vem, está tudo aí dentro? Falou, tá, aqui na loja de Deus só se fornecem as sementes. Agora, plantar, regar e cuidar é por sua conta. Viu, Gustavo? A paciência está aí. Só que em semente. A questão é que você tem que preparar a terra, plantar ela, aguar. Eu já plantei. Eu estou esperando ela crescer, catando os matinhos em volta, tentando colocar um adubo. Isso mesmo, desse jeitinho. Então, se você tiver foco, Maria Lúcia, fica um pouquinho mais fácil. Não vai ficar fácil, mas eu acho que com foco e metas curtas e possíveis, é igual regime, né? Com metas curtas e possíveis, a gente consegue maiores resultados. Gente, nós já quase adentramos, estamos acabando, tá? Nosso tempo quase adentramos, eu quero mostrar só a reflexão para vocês da semana, né? Que o Ronaldo gentilmente fez para nós. Faz bem sentido com o que a gente estudou hoje, por isso que era essa pergunta. Vamos ver se vocês refletiram. A revolução trazida pelo Cristo é interna. Qual é a sua luta? Quais são os inimigos a serem combatidos, hein? Alguns já se manifestaram, né? Gustavo já disse qual é o inimigo, né, Gustavo? Maria Lúcia já disse. Então é isso, vocês conseguiram pensar aí nesses inimigos, na sua luta, esses inimigos internos, essa luta que nós temos que ter? Quando Maria Lúcia fala em perseverança, e o Gustavo também fala, eu vejo que a minha luta também é por perseverança, e a gente volta àquela frase, né, que é o trabalho, né, a perseverança e o tempo. Então, assim, a gente tem que ter paciência por conta do tempo, porque a gente não vai ser do dia para a noite que a gente vai mudar. Ter perseverança, porque não vai ser na primeira vez. E sem trabalho também. E se autotrabalho, se autolapidar-se, né? A gente tem que ir, igual você falou, ter metas atingíveis ali, metas curtas, porque talvez seja um grande defeito comum aqui, pelo menos a minha parte é. A gente tem infinitas metas. Essa é meta curta. Aí coloca 10 metas curtas, não atinge nenhuma. Então, de repente, ter meta curta e selecionar. Se deu o exemplo da paciência. Prioridade é isso aqui agora. E uma frase que eu tenho visto, que eu vi essa semana, tem feito muito sentido para mim, é que vale muito mais a pena algo bom que seja feito, seja entregue, do que o perfeito que não é feito. Então, a gente fica buscando muito a perfeição. A gente tem sim que se modelar em Jesus Cristo, né? Eu acredito, mas a gente tem que ver na direção que a gente está mirando, Jesus Cristo. Qual que é o próximo passo que eu preciso para atingir, tá mais próximo dessa virtude? Não quer dizer que eu vou ser aquela pessoa mais tolerante do mundo, mas amanhã eu espero estar um pouco mais tolerante do que hoje. E hoje eu quero estar um pouco mais tolerante, mais perseverante do que ontem. Então são os passinhos de formiga, né? Mas é o primeiro passo e começa essa jornada. Voltando àquilo que eu tinha dito também, senão a gente não acredita no nosso propósito. A gente acredita que tem que acreditar que isso é atingível. E para ser atingível, acreditar que a gente é capaz, a gente olha o modelo. Com a ciência e com a consciência de que é passo por passo que a gente vai atingir, né? Então, hoje, o meu desafio principal, a minha luta, é essa perseverança e atitude, que eu acho que entra a parte do trabalho, que entra a parte da revolução. Então, no começo do capítulo, eu me vi pouco revolucionário, porque eu sou cheio dos ideais, mas falta uma atitude consistente, uma perseverança naquilo que eu sei que eu posso fazer hoje, né? São bem esclarecedores capítulos nesse sentido, essa revolução. A revolução, né, Eduardo, é a gente até mudar as nossas crenças. Isso já é uma grande revolução, né? E aí é bom que o Eduardo lembrou
que a semana que vem, então, que tá vendo os conselhos da mentora, ficou para depois, mas foi bom, porque eu lembrei que a semana que vem, lembre-se de pegar aquele papelzinho, lembra que lá no início do mês, nós fizemos uma atividade, que a gente colocou os números, vocês estão lembrados? Então, quem tiver, talvez a Maria Lúcia não tenha, porque ela entrou depois, mas aí, você não vai ter o antes, mas quem tiver o papelzinho, lembre-se de essa semana, buscar aí onde que ele está, onde que vocês anotaram, para a gente fazer o exercício, né, Eduardo? Exatamente, tem uma semana ainda para a gente correr atrás do prejuízo, se esforçar para elevar essa meta, né? Se eu estava com 40, né? quero aumentar pelo menos um pouquinho mais de semana, né? Dá tempo ainda. Aí, você explica rapidinho para a Maria Lúcia, para ela entender o que é, não as perguntinhas, mas que nós vamos começar outro capítulo, aí só para entender o que é que nós estamos fazendo. Ah, joia. Maria Lúcia, a proposta nossa no início do capítulo, Jesus e Revolução, foi nos questionar quão revolucionário nós somos, né? E se a gente vê Jesus como revolucionário também, então a gente avaliou de 0 a 10, né? Quanto a gente se avalia como revolucionário. E o capítulo traz ali o esclarecimento para a gente do que é ser revolucionário e também permite, durante a semana, a gente exercitar isso. Então, no final do capítulo, na semana que vem, a gente vai confrontar isso, como eu me via antes, e agora, no final do capítulo, com esse aprendizado, como que a gente se vê, né? Acho que essa é a proposta que a gente está falando, de mensurar, né? De colocar essa meta aí, e a gente tem uma semana aí para poder colocar uma meta atingível para a gente, né? Bom, então, por hoje é isso, né, para a semana. Aí eu proponho, Ronaldo, que a gente não tenha reflexão para a semana que vem, porque aí a gente foca nessa aí que nós vamos fazer o fechamento, tá bom? Pode ser, gente? Pode ser. Foca no que a gente mudou, né? Aí a gente se prepara para a parte mais difícil do capítulo, para mim sempre é, os conselhos da mentora, e vamos agradecer, né? Agradecer esse nosso bate-papo, esse nosso aprendizado salutar com Joana, agradecer esse espírito iluminado que nos traz tantas informações, agradecer, mandar bênçãos para o médium, né, o Divaldo, que através das mãos dele nós tivemos acesso a essa informação. Agradecer Jesus e agradecer a Deus. Então, que vocês possam ser abençoados enormemente. E eu queria encerrar hoje com uma oração do Pai Nosso, e que a gente possa acompanhar cada frase com a vibração, pensando na situação, né, no nosso país, vibrando pelo nosso país, pela nossa terra, mandando energias positivas, salutares, reenergizando aqueles que se encontram debilitados nos hospitais físicos e astrais, que nós possamos contribuir com a nossa cota. Então, comigo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na mesma medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Que assim seja. Amém. Ótima semana para todos vocês. Quem for assistir essa gravação, curta o vídeo, compartilhe, se esse conteúdo fizer sentido para você, tá bom? Até mais. Grande beijo. Boa noite a todos. Até semana que vem, classe. Muita luz e paz. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau.